Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje nós vamos falar sobre diretores e filmes que usaram técnicas cinematográficas bem diferentonas. Muitas vezes o cara cria um negócio que ele nem imagina e isso acaba virando um precedente para outros filmes no futuro e para outras pessoas criarem em cima dessa técnica. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um like e se inscreve aqui no canal e vamos começar falando de Cisne Negro. O filme é do Aronofsky e foi indicado a 5 Oscars em 2011. O filme foi em grande parte filmado em 16mm, mas algumas cenas específicas o Aronofsky escolheu filmar com uma DSLR. Por quê? Porque ele precisava filmar algumas cenas da parte do balé, dela dançando, que tinha muito movimento, que era uma cena muito dinâmica. E ele preferiu usar uma câmera que fosse mais levinha, mais manual, assim. O diretor de fotografia do filme, o Matthew Libatic, falaram que eles usaram a DSLR justamente nas cenas que ela estava dançando balé, principalmente naquelas cenas que tinham o espelho em volta, porque eles tinham aquele cuidado de não poder mostrar a câmera no espelho. E ao mesmo tempo, ele precisava de uma câmera que fizesse uma transição suave entre a película pro digital, porque ele estava filmando o filme inteiro na película, em 16mm. E aí do nada ia ter uma cena em digital. Então tinha que ser uma câmera super boa para ficar a imagem bem parecida. E nesse filme eles também usaram uma técnica muito legal que se chama Texas Switch, que é o seguinte, eles começam filmando a dublê. Então a dublê tá lá dançando, fazendo a cena, e aí eles viram a câmera para um lado e quando volta é a Natalie Portman. Então essa troca rápida entre o dublê e a pessoa, a atriz, se chama Texas Switch. Esse truque ganhou esse nome porque ele era muito usado nos filmes de Velho Oeste. Então ele filmava o cara lá no cavalo, não sei o que lá, depois trocava o cara e filmava o rosto do ator, que parecia que esse tempo todo era o ator fazendo a cena. E aí no caso de Cisne Negro, eles usaram uma Canon DSLR justamente para conseguir fazer essa troca, fazer essa filmagem com os espelhos, ficar tudo mais suave, mais fácil de fazer. Então olha só como a câmera pode fazer a diferença num filme, né? E muita gente acha que essas câmeras DSLRs, elas só fazem foto, né? Porque ela tem aquele formato que antigamente era só para foto, mas elas fazem filmes e vídeos incríveis. E a chegada dessas câmeras no mercado foi muito importante para que jovens cineastas se profissionalizassem. Então era uma câmera que dava mais acesso, né? Era acessibilidade para o cinema para todo mundo. Por quê? Porque as câmeras DSLR entregam uma qualidade muito profissional, com aquela profundidade de campo legal que fica desfocadinho no fundo, né? Bem parecido com película. Além dela ser super compacta, né? Então ela tem um tamanho que você pode levar para qualquer lugar. E a Canon SL2, que é a câmera que a gente está usando para fazer esse vídeo agora, é a menor DSLR da Canon que está atualmente em linha aqui no Brasil. Então ela é super compacta, super pequenininha e tem uma qualidade incrível, como vocês podem ver. Então essa Canon SL2 é exatamente o mesmo estilo que o Aronofsky utilizou em Cisne Negro. Ela é pequena, mas com uma qualidade legal para você poder usar no cinema. E muita gente que está começando o canal no YouTube, né, começando a fazer vídeo, me pergunta isso: que câmera eu compro, que câmera eu uso, que tenha uma qualidade boa, mas que seja um custo-benefício legal, que tenha essa profundidade, né, que tenha esse desfoque bonito e tal. Então fica aí a dica para vocês, a Canon SL2 é perfeita para isso também. Além de tudo, ela é super acessível e fácil de usar, tem um menu touch, então você vai pegando pelo dedo mesmo assim, achando as coisas. Tem alta velocidade, tem Wi-Fi, tem autofoco se você não quiser fazer o foco manual, mas se você quiser, você também pode fazer o foco manual ou deixar no automático. E é claro que você pode trocar as lentes dela para dar o efeito que você quer. Por exemplo, se você quiser um fundo mais desfocado ainda, você usa uma lente diferente que dá esse efeito também. E outro filme que usou uma câmera DSLR foi Mad Max Estrada da Fúria. O filme ficou conhecido pela sua fotografia perfeita, maravilhosa. E uma das coisas que foi mais comentada sobre esse filme é que eles usaram muitos efeitos práticos e não efeitos visuais. Claro que tem alguns efeitos visuais, mas eles fizeram muita coisa ali na hora. A explosão, o carro, o deserto, tudo ali é real, foi filmado daquele jeito. Nesse filme eles usaram várias câmeras, inclusive a DSLR, porque eles precisavam pendurar os caras, os câmeras, né, os câmeras, em cima de uns cabos com os carros em alta velocidade. E é óbvio que eles não iam usar uma câmera de película gigante para filmar isso. Então eles usaram o quê? Uma DSLR pequenininha, compacta, que tem a qualidade boa, mas o câmera tava lá balançando e segurando uma câmera super leve. E o diretor de fotografia, o John Seal, falou que o George Miller, que foi o diretor do filme, era contra usar as câmeras pequenas, as câmeras portáteis. Mas o John Seal falou, cara, vai ficar bom, confia em mim. E aí o George Miller confiou e amou a qualidade das imagens.
E olha, a gente tá falando de um diretor que ficou mais ou menos 18 anos fazendo esse filme, pra vocês verem o tanto que ele é perfeccionista e ele amou a qualidade também. E o processo de filmagem de Mad Max foi tão intenso que eles escolheram filmar algumas cenas de vários ângulos. Geralmente no cinema, eles pegam um ângulo, filmam esse lado, aí corta, repete tudo com a câmera do outro lado. É muito raro no cinema eles filmarem com várias câmeras ao mesmo tempo. Mas nesse filme eles usaram isso porque as cenas eram muito gigantes e dramáticas e mais difíceis de repetir. E o negócio era tão louco que algumas Canons acabaram sendo destruídas no processo, de tantas explosões e gente pendurada, algumas vezes as câmeras caíram e quebraram. Outro filme que foi muito ousado no visual foi Avatar, que foi dirigido, produzido e escrito pelo James Cameron. Ele é considerado o filme tecnologicamente mais revolucionário da última década. Por quê? Porque ele trouxe uma tecnologia nova para o 3D, que é a estereoscopia, que é aquele negócio que eles fazem filmando duas imagens ao mesmo tempo para virar o 3D. Isso cria um efeito tridimensional quando você coloca os óculos, porque cada lente só permite a passagem de uma dessas imagens. O filme também inovou filmando muitas cenas com o tal do motion capture, que usa aquelas marcações no rosto dos atores para poder pegar as expressões deles e colocar no CGI, né, colocar na animação. O James Cameron começou a produção de Avatar em 94, mas em 97 ele achou que a tecnologia ainda não estava boa o suficiente para ele fazer esse filme. Por isso que ele adiou o filme por mais alguns anos. O James Cameron já falou que vai fazer uma sequência para Avatar, mas ele fica adiando e fica falando que vai fazer, então vamos aguardar aí para ver quando isso vai rolar. Um outro filme que tem uma parada diferentona foi Old Boy. É um filme sul-coreano dirigido pelo Park Chan-wook, que eu amo de paixão, recomendo muito. E tem uma cena que ficou incrível, que é uma cena no corredor, que depois muitos filmes e até a série do Demolidor copiou. Basicamente, o protagonista tenta escapar por um corredor numa cena de ação incrível, filmada em plano sequência, ou seja, sem cortes, e a cena inteira foi filmada sem CGI, sem efeitos especiais. A única coisa de efeito especial que tem é uma facada, que a faca foi adicionada depois na pós-produção. A perspectiva é lateral, assim, então a gente vai andando no corredor de ladinho, uma vibe meio videogame antigo. Então olha um trechinho dessa cena, como é incrível. Outro filme que quebrou barreiras pra época foi A Bruxa de Blair, que também, se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus, veja logo. É um filme de terror de 99 e ele quebrou muitas barreiras porque ele foi o primeiro, né, ou o primeiro mais famoso filme de found footage, que é aquele negócio da câmera encontrada, né, de um material encontrado, um vídeo que a pessoa estava filmando sozinha e aí a gente encontrou e tá assistindo isso. Na história, 3 pessoas desaparecem e aí eles acham essas imagens deles antes deles desaparecerem e aí eles estão lá morrendo de medo da tal da bruxa. O filme foi feito com câmeras super amadoras, com baixa qualidade de propósito. O filme foi feito com um orçamento só de $60 mil, que é um orçamento super baixo e explodiu a bilheteria. Eles arrecadaram 250 milhões de dólares. E esse filme foi considerado um sleeper hit, que é quando eles chamam quando o filme vai passando de boca a boca, quando você não faz muita propaganda sobre o negócio, mas a pessoa que assiste ama e fala pro amigo, e fala pro amigo, que fala pro amigo, e aí o filme explode só no boca a boca. E ainda por cima, muita gente acreditou na história da bruxa, porque como era found footage, as pessoas ficaram, será que essa história é real? E naquela época mal tinha internet, né? Então não dava pra saber direito o que era real e o que não era. Outro filme que sem querer querendo usou uma técnica diferentona foi Tubarão, do Steven Spielberg. O filme conta a história de um tubarão que começa a aterrorizar uma cidadezinha e aí todo mundo fica naquela coisa, vamos capturar o tubarão, não sei o quê. Mas o negócio é que o Spielberg tinha construído um tubarão gigante, mó bonito pra fazer as cenas e o tubarão não funcionava por nada. Sempre dava problema, teve um dia que o tubarão afundou, se eu não me engano. Teve várias histórias assim que o negócio não tava funcionando. Então a produção tava passando por tanto perrengue durante as filmagens, só que o tempo tava correndo e o Spielberg não podia esperar mais. Então o que ele inventou? Ele mudou o roteiro e fez o filme ser um suspense que a gente não via o tubarão. A grande maioria das cenas o tubarão não aparece e ele trabalha isso só com a edição e a trilha sonora. Isso não só deu super certo, como virou um marco na indústria cinematográfica. Inclusive o filme concorreu ao melhor Oscar de trilha sonora e levou. clássico
clássico que criou uma técnica que é usada até hoje é Um Corpo que Cai, de um dos diretores mais famosos, o Alfred Hitchcock. Para tentar passar uma sensação de vertigem, o Hitchcock criou uma técnica que todo mundo copiou e usou muito hoje, que é o dolly zoom. Então, ao mesmo tempo que ele tá dando zoom, ele vai afastando a câmera, ou vice-versa. Ao mesmo tempo que você tá tirando o zoom, você vai aproximando a câmera. Então, a pessoa ou a coisa que tá em primeiro plano continua do mesmo tamanho, mas o fundo vai mudando. Esse efeito dolly ou dolly zoom foi usado muitas vezes depois para criar outros tipos de sensações, como medo ou para aumentar a dramaticidade de alguma cena. E outro filme que vocês sabem que eu amo de paixão, que revolucionou muita coisa, foi Cidadão Kane, do Orson Welles. Mas teve duas coisas principais desse filme, que foi, primeiro, a narrativa não linear, ou seja, o filme não era começo, meio, fim, ele tinha flashbacks, era uma história sendo contada de uma forma diferente. E uma outra coisa que foi muito legal é que o filme mostrava o teto, que era super raro, porque geralmente no teto tinha o quê? As luzes, então não dava pra você mostrar o teto nos filmes. Mas o Orson Welles cismou junto com seu diretor de fotografia que eles iam conseguir fazer isso. Então eles cavaram um buraco no set, no chão eles fizeram um buraco pra enfiar a câmera e conseguir o ângulo que eles precisavam, e eles iluminaram tudo de outra forma pra não ter que ter a luz no teto. Eles também usam uma técnica chamada foco profundo, ou deep focus, que tudo tá em foco, o fundo e a frente estão em foco. E tem uma cena que é icônica, clássica, que a câmera anda por dentro da casa e mostra a janela. E aí não tinha DSLR naquela época, então eles tiveram que usar aquela câmera gigante pendurada numas rodinhas, né? Então eles vão arrastando a câmera. Só que a câmera passava pelo meio da casa e tinha uma mesa no meio. O que eles fizeram? Eles tiraram a mesa e aí a câmera vai passando, e aí quando a câmera passa o local da mesa, eles colocam a mesa rapidão e continuam a cena como se nada tivesse acontecido. Se vocês olharem bem de pertinho, dá pra ver o chapéu mexendo, porque a mesa foi colocada na hora. Então coloca aí qual desses filmes é o seu favorito, qual foi a técnica que você achou mais diferentona, mais legal. Se inscreve no canal e até a próxima!